Amém. Eu quero, antes de ler a mensagem, fazer aqui uma reflexão, das coisas que tem acontecido na nossa vida, na nossa casa. Graças a Deus, glória a Deus. Nós temos recebido várias pessoas lá na nossa casa, quase todos os dias. As portas estão abertas, quer dizer, destrancadas, Porque as pessoas falam assim, não deixa a porta aberta, porque senão entra as coisas que não deve, Mas o portão está sempre destrancado. Eu falo para as pessoas, você chega e experimenta, o portão está destrancado, pode entrar que nós estamos, não precisa nem bater. Então tem muitas pessoas que vão, às vezes ficam lá parados no portão, porque não sabe, não conhece ainda a mensagem. Mas nós temos recebido, graças a Deus, pela glória de Jesus, muitas pessoas que vão pedir oração, de perto, de longe. Alguns fica de voltar, depois não volta, mas recebe a bênção. Porque eu tenho certeza que, porque Jesus, muitas vezes, a pessoa ia pedir oração, pedir a cura para ele à distância, e ele fazia. Como o centurião, não é essa a mensagem que eu vou ler, mas veio para mim dizer, o centurião, que tinha o servo dele doente, quase à morte, ele foi até Jesus, sendo um homem que não tinha fé, não acreditava em Deus, mas ele acreditou em Jesus e pediu. E Jesus disse, eu vou curar o seu servo. Ele disse, não, Senhor, não, mestre, eu não sou digno que entre na minha morada, embaixo do meu telhado, mas manda uma palavra que o meu servo será curado. Então, imediatamente o servo ficou curado. Então não importa a distância, porque nós, os homens, não podemos estar em todos os lugares, nem em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus está em todos os lugares. Basta que nós acreditamos e queremos a presença dEle, invocamos o nome dEle. Porque está escrito na palavra que eu estava lendo ainda hoje, ele disse, invocai o meu nome, invocai enquanto eu estou perto. Então, essa mensagem que ele nos deu, e eu passo para as pessoas, inclusive a senhora que esteve lá hoje com a filha dela, teve a parte da manhã com a gente só falamos de Deus, e ela está fervorosamente, com muita fome da palavra, com muita sede da palavra, e está recebendo muito bem. Ela quer aprender, eu pergunto para ela alguma mensagem da Bíblia, eu falo, você já conhece? Já sabe essa mensagem? Ela diz, não conheço ainda, mas quero conhecer. Então a gente sente na pessoa quando a pessoa quer. Não sei se vai ser momentâneo, só Deus sabe, só Jesus sabe. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho. Estamos apresentando as almas para Jesus. Nós estamos chamando, porque eu não apresento igreja, placa de igreja. Eu digo para a pessoa, você precisa procurar uma igreja. Você precisa se reunir com o corpo de Cristo numa casa de oração. Glória, Jesus, aleluia. Eu não falo para as pessoas, tal igreja é melhor, tal igreja é pior. Não, eu apresento Jesus e digo, procure uma igreja evangélica, porque tem muitas igrejas, muitas. Então tem pessoa que se agrada numa e desagrada na outra. Então eu não escolho igreja, eu escolho que a pessoa siga Jesus, busque Ele, siga o caminho dele, como eu falei para a mulher hoje lá, João 14, que eu falei para ela, João 14 no versículo 6, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o que eu tenho feito, ensinando o caminho para as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos à mensagem. Está em Lucas 19, no capítulo 19, versículo 45 a 48. A purificação do templo, que Jesus nos deu, essa mensagem para ler, para pregar, Vamos então, a mensagem já está no telão. Quem
não tem a Bíblia, não abrir a Bíblia, pode ler aí no telão, né? Então assim disse, né? Assim disse a palavra de Jesus para nós. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores, de ladrão, né? E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendiam para ele, escutando-o. Então o povo, Jesus chegou no templo, né? Vendo que o templo estava cheio de ladrões, de coisas erradas, né? Vendedores, compradores, e ele purificou o templo e disse, né? Dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, não é casa de bagunça, não é casa de festa, não é de vender, de comprar, é casa de oração. Porque muitas pessoas, às vezes, fazem a casa de Deus como casa do erro, né? Traz, às vezes, coisas para dentro da casa de Deus. Então, por isso que nós não devemos se firmar somente na placa da igreja, mas na presença de Deus, na presença de Jesus, no corpo de Cristo, que somos nós, os membros do corpo de Cristo. Porque aqui se reúne a igreja, aqui se reúne o corpo, e Cristo é a cabeça. Então, por isso que a igreja somos nós, não é a placa, não é o templo, não é o local, é o povo santo de Deus escolhido. E Jesus disse, né? E Jesus, então, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os príncipes, os principais do povo procuravam matar. Por quê? Porque tinham inveja. Eles tinham inveja de Jesus, porque atrás de Jesus vinham multidões. É como já aconteceu lá na minha casa, de pessoas já falaram que eu sou macumbeiro. Por quê? Porque vai muitas pessoas em casa, e a gente vai nas casas para fazer oração, e as pessoas, os vizinhos do lado, escutam a nossa oração, escuta nós expulsando o demônio, e eles falam que é macumbeiro. Chegaram a falar isso de mim. Mas como eu conheço que a gente é tentado, né? Quando a gente tem o poder de Deus para a gente expulsar os demônios e para cura, para libertação, tem muita inveja, tem muito invejoso. E as invejas são como está aqui, né? Eles queriam matar Jesus, e com nós não é diferente. Eles às vezes pode ser que não queiram nos matar fisicamente, como que fizeram com Jesus, mas eles querem matar a nossa fé, falando coisa errada de nós, caluniando, né, dizendo que a gente está fazendo errado, que a gente está trabalhando de macumbeiro, né, para que as pessoas deixem de ir na nossa casa. Mas isso a gente sabe que é obra do maligno. São os invejosos usados pelo maligno, pelo inimigo. Mas nós ficamos firmes na fé, graças a Deus, glória a Deus, e agradecemos a Deus, e agradecemos Jesus e o Espírito Santo pelas pessoas que têm ido buscar, têm pedido oração, e a distância a gente tem feito, e as pessoas têm sido curadas. Graças seja Deus. Há uns 4 anos atrás, aconteceu lá na Aparecida, um homem tinha uma ferida no pé, e a filha dele, que é a vizinha nossa, eu dei o olhinho ungido, e ela levou, e na época eu estava na Mundial, dei uma toalhinha da Mundial, e ela levou, e colocou no pé do pai, e hoje, há dias atrás, ela deu testemunho lá em casa, que o pé dele foi curado na época, e agora há pouco tempo ele largou de beber, está um homem em casa tranquilo.
largou da bebida e está curado em nome de Jesus. Então, esse é o nosso trabalho e eu agradeço a Deus, né, por tudo isso, em nome de Jesus, e agradeço a oportunidade. Amém.